Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejam, queridos irmãos e irmãs, novamente Jesus fala sobre o tema do amor. Amar verdadeiramente como Ele assim ama. Vamos procurar entender como os discípulos e atualizar esse ensinamento de Jesus através do Evangelho de hoje. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvis o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus ensina aos seus discípulos e a nós também sobre nunca desistir de amar. Jesus vai muito mais além. Jesus diz que amar até os próprios inimigos. Quem são esses inimigos? O nosso inimigo maior é o inimigo de Jesus, é o mal, é aquele que quer nos separar, é aquele que nos quer separar de Jesus. Esse é o inimigo maior, mas o próprio Jesus nos ensina como deveremos combatê-lo. Ora, queridos irmãos e irmãs, como Jesus combateu? Quando ele, na sua dimensão, no seu anúncio sobre o amor, Jesus amou verdadeiramente. Ele amava perdoando. Vejam que no final da sua vida, pregado na cruz, ele disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ora, nesse momento que Jesus está dizendo, Pai, perdoai-lhes, ele está dizendo: eu amo a todos. Quem perdoa, ama. Quanto mais se ama, mais se perdoa. Deus nos ama infinitamente, sempre nos perdoa. Por isso deveremos também nos perdoar, para que não haja obstáculo para o amor maior. Por isso que Jesus diz no Evangelho que nós devemos fazer como Ele faz. Será que Jesus tinha restrições no sentido de amar as pessoas? Será que Ele amava só aquelas pessoas que estavam seguindo a Ele? Será que Ele amava os fariseus e os mestres da lei? Veja, o amor de Jesus é oportuno, é anunciar o seu modo de ser, de agir no cotidiano, para que as pessoas decidam se querem de fato segui-lo ou não. Se decidirem seguir, como nós cristãos, nós vamos amar como Cristo ama, como Jesus ama. Por isso que diz aqui no Evangelho que nós não deveremos fazer nenhum obstáculo, ter nenhuma condição sobre o fato de amar aquele ou aquela outra pessoa. Jesus diz que o amor não deve existir, para quem ama não deve existir essas condições. Aí Jesus diz, Deus quando criou o sol, a chuva, foi para todos, para os bons, os maus, os justos, os injustos. Então Ele quer que nós vejam a proposta de Jesus. Jesus quer que nós sejamos perfeitos como o Pai. Você acha que nesse mundo nós iremos conseguir a perfeição plena nesse mundo? Claro que não. Mas Jesus está dizendo, isso é dado passo a passo nesse mundo. Depois, no final, por exemplo, hoje nós estamos vendo a vida dos santos e santas. Estamos vendo a vida de tantas pessoas que não desistiram de amar, que perdoaram.
E com certeza, pelo nosso grau e capacidade de compreensão a partir do ensinamento de Jesus Cristo, eles estão vivendo, é o nosso entendimento, eles estão vivendo nessa misericórdia eterna com o Pai, com o próprio Jesus. Por isso Jesus diz aqui: amai-vos até os vossos inimigos, até as pessoas que vos perseguem. Ou seja, Jesus diz que nada deve impedir o nosso coração de amar como Ele amou. Então, para isso precisamos rezar uns pelos outros. Por isso que a proposta de hoje é essa. O tempo da Quaresma é nesse sentido, de fazermos esse esforço. Você nunca vai, de uma vez só, conseguir chegar a esse grau de perfeição. Mesmo aqui na Terra, aos poucos, nós vamos construindo esse caminho. Por isso, o sentido de todo ano nós estamos vivendo a busca, a esperança, a espera da Páscoa do Senhor, antecedida pelo período da Quaresma. Então, Deus abençoe. Você faça um grande caminho, continue se esforçando para que, de fato, o próprio Jesus, como ele diz, nós iremos receber a nossa recompensa. E a nossa recompensa é a alegria de estarmos plenamente na terra como no céu, com Jesus em cada um de nós. Deus abençoe você, toda a sua família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.